O Principado de Andorra, ou Principado dos Vales de Andorra, é um microestado europeu limitado pela França e pela Espanha, sendo a sexta menor nação do mundo, com uma área de 486 km² e uma população de aproximadamente 77 mil habitantes. Este minúsculo país tem uma estrutura política e uma história muito interessantes. Veja só, o significado do nome do país é tão desconhecido quanto o próprio. A hipótese mais antiga vem do historiador grego Políbio, que em seu livro As Histórias descreve a tribo dos Andosins. Andosins ou Andosini pode derivar do andiabasco e seu significado pode ser grande ou gigante. Como os mouros também estiveram lá, sugere-se que o nome derive da palavra árabe al-Durra, que quer dizer a floresta. Essa hipótese faz muito sentido, já que quando os mouros colonizaram a Península Ibérica, os vales dos Pirineus eram cobertos por grandes extensões de floresta. Mas apesar das hipóteses, a etimologia popular sugere que Carlos Magno, que no ano de 803 recuperou o local do domínio muçulmano, batizou o lugar com esse nome em referência ao vale bíblico canoneu de Endor ou Andor, um nome concedido também por seu herdeiro e filho Luís o Piedoso, após derrotar os mouros no Vale Selvagem do Inferno. Porém, no ano de 998, deu-se início ao processo histórico que daria a Andorra a sua forma governamental. Para quem não sabe, Andorra é uma diarquia, ou seja, o poder é compartilhado por dois chefes de Estado. No caso, o bispo da diocese de Urgel e o chefe de Estado da França são os copríncipes daquele país. Mas como isso se deu? Então, no ano de 988, os condes de Urgel deram os vales andorranos à diocese de Urgel em troca de terras em Cerdonha. Porém, no século XIII, iniciou-se uma disputa territorial entre os herdeiros dos condes de Urgel e a diocese. Esta disputa foi resolvida em 1278 com a ajuda do rei de Aragão, Pérez II. Neste ano foi assinado o primeiro parágrafo, que apoiava que a soberania de Andorra fosse compartilhada entre os dois copríncipes. O nome deste tratado feudal é Pareage. E desde então, o único interprério ao coprincipado foi durante o governo criado pela Revolução Francesa em 1793, já que este não aceitava as políticas feudais. Durante este período, o país ficou sob o controle do lado espanhol. Porém, o coprincipado foi restaurado em 1806 pelo imperador Napoleão Bonaparte e existe até hoje. O território de Andorra, que em tamanho é comparável com a área urbana de Manaus, é dividido em 7 distritos, chamados de paróquias, que possuem autonomia legislativa e administrativa. Estes distritos são formados por cidades e vilas, e o conselho local de cada distrito é eleito pela população. A capital do país é Andorra a Velha. Em 1993, a população aprovou, através de um referendo, uma nova Constituição, que estabeleceu a separação de poderes, reduzindo consideravelmente os poderes dos copríncipes, que possuem hoje em dia poucos poderes práticos, precisando da autorização do chefe de governo ou do presidente do parlamento. Cada copríncipe deve indicar um representante pessoal para não precisar sair de seu país para poder governar à distância. A economia de Andorra tem como principal produto o turismo, que representa 80% do PIB. O grande motivo do turismo no país são as pistas de esqui, que atraem cerca de 10 milhões de turistas por ano. Andorra funciona como um duty free, um lugar sem taxa de imposto. O Estatuto de Isenção de Impostos atrai muitas pessoas interessadas em comprar produtos baratos. É aquela viagem que a galera faz para o Paraguai, no sul do Brasil. O setor bancário, que tem status de paraíso fiscal, contribui substancialmente para a economia. Cerca de 19% do PIB é devido a ele. Obviamente, o minúsculo país não tem exército. Sua proteção é feita pela França e Espanha. Lá também não tem aeroporto e só há 2 entradas no país, uma pela Espanha e outra pela França.
Assim, não há controle imigratório, já que qualquer um que tenha entrado lá já entrou na França ou na Espanha. E pasmem, não existe bolsa de valores no país, o que impede a negociação de ações e títulos de dívida pública próprios do país. E para finalizar, aqui vai mais algumas curiosidades sobre Andorra. A religião oficial do país é o catolicismo romano, evidente já que um dos chefes de Estado é um membro do alto clero, e cerca de 80% da população professa esta fé. O idioma oficial do país é o catalão, mas o castelhano, o português e o francês também são comumente falados. O brasão de armas de Andorra existe há séculos, anterior à bandeira da Dinamarca. Abaixo do escudo de armas está escrito o lema Virtus Unita Fortior, que em latim significa Virtude unida é mais forte. O brasão de armas também aparece na bandeira de Andorra. As armas de Andorra fazem referência ao primeiro bispo de La Sé d'Urgell, as armas da comuna francesa de Foix, as da região espanhola da Catalunha e as armas da antiga província francesa de Béarn, atual Pirineus Atlânticos. Já a bandeira nacional foi adotada em 1866. Consiste de um tricolor vertical de azul, amarelo e vermelho, sendo a faixa amarela ligeiramente mais larga que as outras duas, com o brasão de armas de Andorra no centro. A bandeira pode se considerar como uma fusão das bandeiras da França e da Catalunha, países que são protetores da nação. A padroeira do país é Nossa Senhora de Merixtel. Em 1873, o Conselho Geral dos Vales declarou a padroeira do país, e em 8 de setembro de 1921 foi coroada de forma solene. A devoção a este título mariano é tão forte que desde então, nesse dia, celebra-se a festa nacional do Principado. E aqui vai a última curiosidade. Um aventureiro russo chamado Boris Mihailovich tentou tomar o poder de Andorra em 1934, proclamando-se rei deste estado, mas foi expulso do país e seu plano fracassou totalmente. Espero que tenham gostado de ouvir sobre este país encantador. Se gostaram do vídeo, por favor se inscrevam e deixem seu like.